Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar mais e mais em nome de Jesus. Nessa manhã eu gostaria de trazer aos irmãos a forma correta de se ver a palavra de Deus. Nos primeiros vídeos eu falei sobre a importância da palavra, não é? E então falei que a Bíblia, a palavra de Deus, deve estar no centro da igreja. Esse foi o intuito de Lutero, dos reformadores, dos pré-reformadores, dos pós-reformadores, sempre trazer de volta a Bíblia como única regra de fé e prática para a igreja. Mas como ler a Bíblia? Como nos achegarmos a esse livro? É isso que eu quero falar nessa manhã para vocês. Primeiro, a Bíblia é um livro que demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrito. Foi escrito por cerca de 40 escritores diferentes, sendo entre esses 40 somente um não judeu, que era Lucas, o doutor Lucas, escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, que na sua compilação original era um só livro. É um livro de cultura judaica, né, que conta a história de um povo, o povo judeu. Então existem algumas particularidades ao nos achegarmos a esse livro. Primeiro, nós temos que respeitar, ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, que ela é um livro de revelação progressiva. Que coisas que aconteceram no passado ficaram no passado. Nós temos que entender que a Bíblia Sagrada não é um livro que deve ser lido de qualquer maneira. Eu tenho escutado muito por aí as pessoas dizerem o seguinte: essa bagunça toda que acontece com a igreja é porque as pessoas leem a Bíblia, interpretam da sua maneira e assim pregam. Isso é um erro. A Bíblia não é um livro de particular interpretação, já dizia o apóstolo Pedro. Ela tem uma única interpretação. Ela tem um único sentido. A Reforma Protestante nunca aceitou que os crentes lessem a Bíblia e cada um desse uma interpretação para a Bíblia. Não. Nós temos o livre exame e não a livre interpretação. Qualquer crente tem direito a se chegar à Escritura e examiná-la livremente. Agora, interpretá-la não, porque ela tem um único sentido. Devemos respeitar as coisas do Antigo Testamento. Eu vejo muito por aí hoje judaização da igreja. É igreja com chofar, com arca da aliança, com momentos trazidos da cultura judaica. E tudo isso ficou no passado. Tem um texto de Hebreus 12 e 27 que diz assim: e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Esse texto é maravilhoso porque ele trata de coisas móveis e imóveis. Coisas móveis que podem ser removidas da igreja, que podem ser removidas no decorrer da história. E coisas imóveis que permanecem. Ou seja, na antiga aliança, a representação de Jesus Cristo estava naqueles símbolos. Os símbolos que Moisés recebeu, os símbolos que aconteceram com Josué, os símbolos que aconteceram na entrada do povo de Israel em Canaã. Mas esses símbolos todos foram desvendados, foram nos mostrados, foram iluminados as nossas mentes, revelados a nós através de Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos à Bíblia, não podemos, certa vez eu disse o seguinte na igreja: tudo que está na Bíblia é bíblico, mas nem tudo que está na Bíblia é para nós. É verdade que com isso eu acabei perdendo um membro da igreja, mas é verdade. Existem coisas na Bíblia que não são para nós, foram para aquele período. E ao nos achegarmos à Bíblia, temos que respeitar cultura, temos que respeitar essa revelação progressiva e entender Jesus Cristo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus Cristo. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E ao cumpri-la, agora que estamos em Cristo, nós também cumprimos a lei. E se ficarmos voltando para coisas do Antigo Testamento que não são mais para o novo, ou seja, como disse o escritor aos Hebreus, foram removidas, nós vamos estar crucificando novamente o Filho de Deus na cruz.
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.